Saúde, meu irmão, minha irmã, com a paz de Senhor Jesus, pastor Stanek, pregador do mato, em mais uma exposição da palavra de Deus em Josué, no capítulo 3. Mas antes, se inscreva no nosso canal, dá o seu joinha, compartilha e nos ajuda a glorificar o nome do Senhor, nosso Deus, na nossa vida, amém? Josué, capítulo 3. Josué, capítulo 3, é o texto básico da nossa lição de domingo. No capítulo 1, versículo 2, o Senhor dá uma ordem a Josué dizendo: meu servo Moisés é morto, levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão. E agora, na introdução dessa lição, no começo dessa lição, desse texto, Josué levanta de madrugada, obedecendo a ordem de Deus. A ordem de Deus é marchar. Eu tenho uma mensagem que eu gravei há poucos dias, as 3 ordens que Deus deu a Josué. É bom você conferir aí no nosso canal as 3 ordens que Deus deu a Josué. Uma mensagem muito boa que Deus nos deu, e uma das ordens ele está cumprindo agora no capítulo 3, se levantando para fazer o que Deus mandou. Josué levanta, a obediência a Deus em Josué 1:2. Ele levantou da onde? Aonde é que eles estavam? E é bom você voltar em Números 33, no versículo 49, vamos ver a última parada do povo de Israel. Eles levantaram e acamparam, levantaram e acamparam, levantaram. É interessante esse texto de Números 33, que vai nos mostrar as partidas e os lugares que eles pararam e partiram. E o último lugar foi Sitim. Sitim estava de frente com Jericó. Foi onde Moisés subiu o Monte Nebo e morreu. Hoje em dia tem um templo lá no Monte Nebo, e é um local turístico. Mas interessante que as pessoas que vão lá e fazem filmagem, realmente dá para você ver longe. Dá para ver Jericó, aonde era Jericó, e muitos lugares, porque é uma visão muito ampla. Então o povo de Israel estavam acampado ali, em Sitim, que pertencia às terras de Moabe, conquistada pelo povo de Deus. Então, agora eles vão sair de Sitim e vão parar próximo ao Jordão. Eles vão parar próximo ao Jordão, não às margens do Jordão. Por que nós entendemos que eles não estavam às margens do Jordão, estavam um pouco longe? Porque a Bíblia determina a distância que o povo iria dos sacerdotes, que, segundo a tradução NVI, seria 900 metros de distância do povo para os sacerdotes que estavam levando a arca. Então mostra aí que eles saíram de Sitim e pararam próximo ao Jordão, não às margens. Então uma boa distância, talvez, a distância deles para o sacerdote era quase 1 quilômetro. 900 metros, segundo a tradução NVI. Então, eles ainda estavam um pouco distante do Jordão, claro que certamente vendo o Jordão. Aí você vai ver aí na tradução NVI, no versículo 4, que seria 900 metros. Josué capítulo 3, de 2 a 4. Eu comentei aí de 1 e 2, e agora eu vou comentar de 2 a 4. Eles estavam próximo ao Jordão, e após 3 dias, os principais, os maiorais, aqueles homens que foram escolhidos por Moisés, e Josué não foi aquele camarada que agora eu estou no poder, vou colocar a minha panelinha, vou fazer a minha panelinha, não. Ele deixou tudo organizado, como Moisés havia organizado, e vida que segue. E vida que segue. Nisso aí ele dá uma lição para nós. Para nós. A oposição existe. Com certeza tinha alguém ali que não gostava de Josué, tinha alguém que talvez Josué era doido para trocar, substituir, mas a oposição deve ser governada. Um governo que não governa a oposição, em síntese, ele já está derrotado, ele já é um derrotado. Então a oposição não pode ser eliminada. Se fosse assim, Deus eliminava dele. A oposição é para ser governada. Então Josué aí já dá uma lição de moral,
de ética para nós. Então tinha os principais que vai ordenar o povo. Qual era a ordem? Que eles seguissem após a arca. A arca ia partir e o povo seguiria após a arca. Eles passariam orientando, ordenando o povo. E falando sobre a distância, de 900 metros aproximadamente. E Josué 3:5, aquele famoso versículo que dá mensagens. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Tem outro versículo que fala assim: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. E não existe outro preparo para se encontrar com Deus, não existe outro preparo a não ser a santificação, a santidade. A santificação é um processo. Não é você deixar de pecar, mas é nós dominarmos o pecado. Esse é o processo de santificação. Santo quer dizer separado. Então Josué estava dizendo: se separem das abominações, das contaminações. Eles sabiam, como nós sabemos nos nossos dias. E você vai ver no final dos dias de Josué que esse povo carregava os ídolos. Infelizmente, eles carregavam os ídolos. Chega ao ponto de Josué falar: eu e minha casa serviremos ao Senhor, se vocês quiserem seguir. Porque sabia que em muitas casas tinha ídolos. E eles fazem um concerto com o Senhor, perante o Senhor, com Josué, e eles queimam vários ídolos. Bom, você vai ver aí, por isso a exigência de santificar um povo separado. Deus já tinha separado eles, mas eles não tinham se separado da impureza, do pecado, das práticas pecaminosas do Egito e dos lugares por onde eles vinham passando. Os moabitas ensinaram eles a se prostituírem, enfim. Vamos lá. Então, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Não existe outra forma de se chegar a Deus a não ser pelo processo da santificação. Versículo 6. Josué fala aos sacerdotes. Josué fala aos sacerdotes para dar a partida. Vocês peguem a arca, levantem a arca e vamos que vamos. Versículos 7 ao 8. Deus fala com Josué. Deus fala com Josué: a partir de hoje, eu vou começar a engrandecer o teu nome. Vou começar a te engrandecer, te fazer grande, para que o povo creia que assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Ordenarás os sacerdotes. Aí Deus fala: ordenarás os sacerdotes e o limite deles ao chegar o Jordão. Tinha limite. A chegar o Jordão e sair entrando ou não entrar, não, eles tinham que pisar nas águas à borda do Jordão. Eles tinham um limite. Josué 3, de 9 a 13, Josué vai instruir o povo. E ele vai, nessas instruções, ele vai falar: ouvi. Não é as minhas palavras, não é o que eu estou dizendo, não é o que eu acho, a minha teologia. Ouvi as palavras do Senhor, nosso Deus. Interessante. Interessante como toda honra, toda glória pertence ao Senhor. Então, ouvi as minhas palavras, está errado. Está errado. Teu é o poder, tua é a honra, tua é a glória. Oração do Pai Nosso. Ouvi as palavras do Senhor. A palavra do Senhor estava na boca de Josué. Não era a palavra de outro homem ou da sua mente, da sua intelectualidade, mas a palavra do Senhor estava na sua boca. E isso é muito interessante. O povo estava ouvindo a voz de Deus. Como hoje muitos líderes já não se ouvem mais a voz de Deus. Porque por trás de tudo existem interesses
pessoais. O homem quer atrair para si, ele quer ser glorificado, mas Josué dá um exemplo para nós. Ouvi as palavras do Senhor, que lançará para fora os cananeus, os ferezeus, os heveus, os fariseus, aquelas nações já ditas lá em Gênesis capítulo 15. Promessa de Deus e realidade é a mesma coisa, como diz o Hernandes Dias Lopes, homem de Deus. Promessa de Deus e realidade são as mesmas coisas. Então Deus manda no versículo 12 separar 12 homens. É aí que muita gente não vai entender. Quando você lê na sequência, parece que são 12 sacerdotes. Mas não são, porque Deus manda separar um de cada tribo. E os sacerdotes só seriam levitas, da tribo de Levi. Mas, no capítulo 4, versículo 2, quando eles passam um rio, nós vamos entender para que esses 12 homens. Era para tirarem 12 pedras e fazer um memorial. Um memorial em memória daquele momento, daquele milagre, daquele feito de Deus. No versículo 13, aí Josué explica como iam passar o Jordão. As coordenadas. Como iam passar o Jordão? Construir canoas? Pontes? Eles ficariam ali muitos anos. E como é que vai passar o Jordão, um rio, com a água descendo? Ainda mais naquela época que o rio, as enchentes estavam altas. E é difícil atravessar um rio. Muita gente não consegue. Então não era construindo várias canoas. Se fosse construir uma ponte, hoje em dia ainda se consegue com a tecnologia, os pré-moldados, viga monstruosa aí, colunas, mas na época não tinha madeira, assim, não tinha, sem chance. No versículo 13, justamente, Deus vai explicar para eles. Deus já tinha revelado a Josué como que ia ser, o que ia acontecer. E Josué vai explicar para o povo. Presta atenção. Porque há de acontecer assim, que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousarem sobre as águas do Jordão. Ou seja, quando os pés do sacerdote repousar é parar sobre as águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão. As águas que de cima descem pararão no montão. Promessa de Deus e realidade é a mesma coisa. As águas que descem, você vê que é um rio de água correndo, descendo. Por isso que diz que no rio você só toma banho naquela água uma vez, porque ela vai embora. Então a água está descendo. E o rio, um lugarzinho perigoso, hein? A gente conhece aqui no Rio de Janeiro, o Rio Guandu. Muita gente já morreu. Acho que tem até no YouTube aí, um pastor batizando, morreu 3 pessoas afogadas. Isso que a gente sabe. Enfim, algumas pessoas brincam, né, com a vida. E você está aqui, dá pé, andar um passo à frente, você vai embora. E muita gente morre no Rio Guandu, some, perde a vida, porque vem de longe, não conhece. Aí tá aqui a água está na canela, ou está no joelho, dá um passo à frente, vai embora, some. Existem várias histórias dessa aí. E é um rio, todo o rio é perigoso. Pessoas famosas que morreram tentando nadar contra a correnteza. Eu quase fui embora no Mato Grosso, num rio muito famoso que tem lá. Quase fui para o meio dos índios. Misericórdia. Perdi o pé. Enfim, mas graças a Deus ele me puxou e eu estou aqui para a glória de Deus. Mas o rio é perigoso demais. Então,
o rio, as águas se separarão. E aconteceu, versículo 14, partindo o povo, ainda tinha gente lá atrás desmontando a tenda. Por quê, pessoal? Era mais de 1 milhão de pessoas, ou cerca de 1 milhão de pessoas, não temos como calcular, mas segundo os estudiosos, cerca de 1 milhão de pessoas ou mais estavam ali para... Eu creio que era mais, porque só quase 600 mil saíram do Egito. Enfim, vamos deixar isso quieto, para a gente ganhar tempo aqui. E aconteceu que partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, aí levava os sacerdotes a arca. O sacerdote já estava lá, já pisando no Jordão. Para pisar no Jordão ainda tinha gente acabando de desarmar a tenda. Seria um dia glorioso. Aí enfim, chegaram. Versículo 15, quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da sega. Então o Jordão estava transbordando. Mas os sacerdotes foram instruídos, acharam um lugar e pisaram na água e pararam. Olhai e vede o livramento do Senhor. E agora o povo, todos se acomodando às margens do Jordão para ver o livramento do Senhor. Versículo 16, as águas que vinham de cima. Aí diz os estudiosos que as águas pararam lá numa cidade e o espaço que Deus abriu para aquele povo passar foi mais ou menos 20 quilômetros. Você vê os cálculos de Deus. Os sacerdotes levam a arca a 900 metros de distância do povo. Vamos dizer 1 milhão de pessoas. E agora abre-se 20 quilômetros. As águas pararam numa cidade lá em cima. E fizeram um monturo. Se amontoaram. E abriu-se no rio. Não foi um camisinho, um corredorzinho, não. Segundo os estudiosos, aproximadamente 20 quilômetros para o povo passar aos pés enxutos. Pararam as águas que vinham de cima, levantaram-se um montão muito longe na cidade de Adar, que está na banda de Zareta, os quais desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, e faltavam de toda, e separaram-se então, e passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca, versículo 17, do concerto do Senhor pararam firmes em seco, no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco, até todo o povo acabar de passar o Jordão. O interessante que nós não comentamos aqui era o símbolo dessa arca. Essa arca, ela representava a glória de Deus. A Arca da Aliança, outra hora chamada Arca do Concerto, enfim, ela representava a glória de Deus. Quando ela foi tomada, foi dito, e acabou. Lá na frente, no livro do profeta Samuel, ela vai ser tomada. E vai ser dito, e acabou, foi-se a glória de Deus de Israel. Então, algo que representava a glória, a presença de Deus. Tá aí, amados, a exposição de mais um capítulo da Palavra de Deus, cujo qual nós vamos estudar nesse domingo. Deus abençoe, um forte abraço. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar para todos os nossos irmãos que estão estudando essa lição maravilhosa.